tarde a todos, olá, bem-vindos. Eu tenho uma honra de estar aqui com vocês e abrir mais uma dessas conversas do Harvard Brasil Diálogos Online, nessa época que só podemos fazer as conversas online, não presenciais. E hoje é um dia muito especial, porque nós temos 3 grandes acadêmicos e brasileiros para conversar com a gente, em português, olhando para o nosso Brasil, para a nossa situação. Então, é realmente uma situação muito especial, um grande privilégio. Meu nome é Helena Monteiro, eu sou diretora do escritório de Harvard no Brasil, do Centro de Estudos Latino-Americanos de Harvard, David Rockefeller. E eu tenho hoje a honra de ter aqui comigo a co-diretora do Programa de Estudos Brasileiros de Harvard, que é a professora Márcia Castro, que trabalha muito junto com a gente, sempre com várias funções, projetos, pesquisas e tarefas, e sempre acha um tempo para apoiar as atividades do Brasil Office, não é? Então, eu vou começar apresentando Márcia, que vai ser a moderadora, facilitadora da conversa de hoje, a mediadora. A Márcia é professora de demografia e é diretora do Departamento de Saúde Global e População da Universidade de Harvard. Vale aí dizer que, com mais de 50 anos, a Márcia, esse departamento, né, tem mais de 50 anos, e a Márcia foi a primeira mulher a ter apontado o cargo de professora titular. Primeira mulher e brasileira, não é? Então, é uma pessoa muito querida aqui para a gente. Márcia tem uma vasta experiência, mais de 20 anos de experiência de pesquisa na Amazônia brasileira. Ela tem uma pesquisa muito interessante, multidisciplinar, em que ela usa uma combinação, várias ferramentas, estudos matemáticos, satélite, para estudar a transmissão de doenças e, com esses estudos, trazer evidências para melhor formulação de políticas públicas. E ela tem um vasto conhecimento em doenças como dengue, zika, chikungunya, tuberculose, malária. Então, vai ser muito interessante ouvir também a participação dela na conversa de hoje, né? Então, é um prazer ter a Márcia com a gente. E eu vou pedir, então, agora para a Márcia apresentar os palestrantes e a gente seguir adiante. A conversa de hoje, geralmente, a gente pensa numa conversa de 60 minutos, às vezes 70, um pouquinho a mais, vai depender do interesse aí das pessoas. Todo mundo pode enviar suas perguntas na parte do Q&A, né, Q&A, ou questões e perguntas aqui, que fica na parte de baixo da sua tela do Zoom, na parte inferior da sua tela do Zoom. Então, podem escrever suas perguntas aí e a gente vai moderando e facilitando. Provavelmente vamos escolher algumas perguntas, nem todas poderão ser respondidas, mas vai ter um momento para os participantes, para as perguntas dos participantes também serem discutidas, não é? Sem tomar mais tempo da conversa, que eu acho que vai ser muito interessante, eu vou passar a palavra para a Márcia, que vai apresentar os professores de hoje. Márcia. Obrigada, Helena, e parabéns ao Escritório do Brasil por organizar essas conversas e esses diálogos informais no momento em que a gente precisa muito de ciência e de informação boa sendo discutida e oferecida à população. Bom, se a gente pensar no momento atual que a gente está vivendo, da pandemia do Covid, é muito importante que a gente possa refletir sobre epidemias passadas, a forma como elas foram enfrentadas pelas pessoas, pelas lideranças políticas e as consequências que elas trouxeram para a sociedade. Ou seja, o foco hoje é pensar um pouco que perspectivas epidemias passadas oferecem para o presente. E tendo a história como guia, esse debate reúne 2 ilustres historiadores. Então, o primeiro, o professor Sidney Chalhoub, professor de História e de Estudos Africanos e Afro-Americanos na Universidade de Harvard. Ele recebeu o prêmio Jabuti pelo livro dele Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. Tem graduação em História pela Lawrence University, mestrado em História pela Federal Fluminense, doutorado em Livre Docência pela Universidade Estadual de Campinas. O professor Chalhoub é referência mundial em História do Brasil, trabalha com História do Brasil principalmente no século XIX e tem uma vasta contribuição científica em História do Rio de Janeiro, abolição, escravidão, saúde pública, epidemias, literatura, Machado de Assis, dentre de outros temas. O nosso segundo palestrante é o professor João José Reis, professor de História da Universidade Federal da Bahia. Também recebeu um prêmio Jabuti pelo livro A Morte é uma Festa e recebeu também o prêmio Haring da American Historical Association pelo mesmo livro. O professor Reis venceu o prêmio Machado de Assis, concedido anualmente pela Academia Brasileira de Letras a um intelectual pelo conjunto da obra.
Tem graduação em História pela Católica de Salvador e também fez Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia. Tem mestrado e doutorado pela University of Minnesota, os dois em História. E o professor Reis recebeu a comanda do mérito científico do Ministério da Ciência e Tecnologia nas classes de Comendador e Gran Cruz. O professor Reis também é membro honorário da vitalício da American Historical Association. Ele tem uma contribuição vasta e é uma referência mundial para estudo da história da escravidão no século XIX no Brasil, e escreve sobre história do Brasil Império, história social e cultural da África, da escravidão e do tráfego, resistência escrava, movimentos sociais e atitudes diante da morte. Ou seja, o painel hoje é fantástico. Apertem os seus cintos de segurança e preparem as perguntas, porque a gente vai falar de pandemias, epidemias que aconteceram no Brasil no passado e o que a gente pode aprender do passado para entender o presente, né? As raízes do presente estão no passado, então a gente tem que se lembrar da história sempre, principalmente no momento como a gente está vivendo agora. Então a gente vai começar com o professor Chalub, que vai falar um pouquinho sobre epidemias que o Brasil teve, principalmente com foco em febre amarela e varíola. Então, professor Chalub, por favor. Bem, boa tarde a todos, obrigado pelo convite para participar desses diálogos. Prazer enorme estar aqui com Helena, com Márcia, com o João. Gostaria de estar com o João em Salvador, mas quem sabe em futuro próximo, né? Então, eu vou falar, na verdade, antes de entrar direto no assunto de saúde pública, eu acho que até como historiador é interessante perceber o que o historiador pode fazer num momento desse. Quer dizer, o historiador tem uma série de cuidados, digamos, né? A gente sabe que a história não se repete, a gente sabe que a história não traz lições em nenhum sentido estrito. Historiadores fazem analogias, fazem comparações entre diferentes contextos históricos, às vezes na mesma sociedade, ou às vezes em sociedades diferentes. E essas analogias, essas comparações alargam as perspectivas de compreensão sobre o presente. Mas elas não podem ser nenhuma previsão sobre o que pode acontecer. A brincadeira habitual que eu faço, que muitos outros historiadores fazem, é que os historiadores não só preveem o passado, e eles não concordam nas previsões. Quer dizer, então, tirar lições da história, digamos, é sempre algo muito complicado por causa da complexidade única de cada momento histórico. No entanto, comparar e fazer analogias permitem que a gente abra algumas perspectivas e talvez entenda a experiência presente a partir de outros âmbitos. Eu vou usar nessa intervenção inicial, a questão da varíola, mas principalmente a questão da vacina antivariólica, porque existiram exemplos de revoltas, de resistência à vacina antivariólica em vários lugares do mundo. Eu vou focar numa revolta famosa que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1904, que acho que é uma situação de tempestade perfeita, né? Tudo se juntou para dar origem a uma resistência ferrenha a uma política de saúde pública, que no caso era uma lei de vacinação obrigatória contra a varíola. A vacina contra a varíola existia já desde o século XIX, desde o início do século XIX, foi a primeira doença para a qual se desenvolveu uma vacina, e, na verdade, é a única doença que a Organização Mundial de Saúde declara extinta por uma campanha geral no caso de vacinação. Então, essa revolta aconteceu no Rio em 1904, e algo que foi uma semana de quebra-quebra na cidade do Rio, e reprimida depois com uma violência enorme da polícia. Cerca de 20 e poucas pessoas morreram, mais de 1.000 foram presas, os presos foram torturados, foram enviados depois para o Acre. Há uma situação de revolta prolongada e
que foi reprimida com bastante violência. Como se chegou lá? Quais são os pontos que chegaram lá que eu acho que dão origem a assuntos ou a temas para nós conversarmos em relação ao que vivemos atualmente? A primeira coisa que aconteceu, que foi muito importante para que essa revolta, aí, como eu disse, foi o fato de que você tinha uma classe política extremamente dividida em relação às políticas de saúde pública que estavam sendo postas em execução na época pelo diretor-geral de saúde pública, que era o Oswaldo Cruz, na presidência do Rodrigues Alves. Então você tinha, por exemplo, senadores, deputados, grandes jornais da capital, o principal deles o Correio da Manhã, fazendo uma campanha sistemática contra a vacinação antivariólica. O governo tinha tido a ideia da vacina antivariólica obrigatória porque a cidade já vivia uma epidemia de varíola. Algumas milhares de pessoas tinham morrido nos primeiros meses. A revolta em novembro de 1904. Eu me lembro o número, acho que 4.000 pessoas tinham morrido de varíola ao longo daquele ano, quando a vacina obrigatória, a lei da vacina obrigatória é aprovada. Mas havia, então, oposição de deputados e senadores, havia oposição de órgãos importantes da imprensa, havia oposição de sindicatos, havia oposição de positivistas, de intelectuais positivistas, todos com motivos diferentes. Quer dizer, os deputados e senadores, na verdade, participavam de um complô, de uma expectativa de que houvesse um golpe militar para derrubar o presidente Rodrigues Alves. Então, na verdade, chegou a haver um confronto entre cadetes da Praia Vermelha com soldados fiéis ao catete, onde ficava a presidência da República. Então, houve umas escaramuças e tal, mas essa revolta militar não deu certo. Mas havia uma aliança aí entre esses setores da classe política com os setores do Exército para tentar derrubar o presidente da República. Isso foi uma das motivações e a saúde pública foi um dos assuntos politizados nesse momento de profunda dissensão política e de divisão entre as elites. Os sindicatos tinham críticas à política de saúde pública em geral, porque um dos motores dela era a demolição de casas no centro da cidade, de cortiços e tal, sem que houvesse uma alternativa de construção de casas populares para a classe operária. Então, a motivação da resistência à política pública em geral era essa. Os positivistas que tinham falavam em liberdade individual, não é? Em violação da liberdade individual devido à vacina obrigatória, e também havia um certo darwinismo social que pairava, né, entre esses intelectuais, a ideia de que as epidemias eram benéficas porque, afinal de contas, os aptos que sobrevivessem eram aqueles que purificariam a raça e levariam o país adiante. Então havia também um substrato aí racista importante na tomada de posição de alguns intelectuais. Então, o primeiro ponto para a gente conversar é as causas e consequências, as consequências de uma politização da saúde pública num momento de emergência epidêmica e as consequências que isso traz. O segundo ponto é o ceticismo quanto à ciência. Quer dizer, na verdade, havia nesse período um ceticismo importante quanto à ciência médica e quanto às medidas de saúde pública em geral, que tinha uma justificação histórica totalmente compreensível. No caso da vacina antivariólica, bem, o Rio de Janeiro tinha um instituto vacínico desde a época de Dom João VI. Ao longo do século XIX, você tem uma série de problemas na aplicação da vacina antivariólica. Então, por exemplo, a linfa vacínica vinha contaminada, a vacina não pegava. Você teve exemplos de epidemias de doenças transmitidas pela vacina antivariólica. Isso foi sendo descoberto em vários locais diferentes do mundo. Por exemplo, casos de epidemias de sífilis, que são causadas após uma campanha de vacinação antivariólica. Então, você não tinha no século XIX noção de asepsia, né? Se você ficava doente no século XIX, você não tinha asepsia, não tinha anestesia, nem tinha antibiótico. Então, mas
você tem, depois de um tempo, se descobre que era preciso revacinar as pessoas. Não bastava vacinar contra a varíola. Depois de 10 anos, eles descobrem que depois de 10 anos, foi o que concluíram na época, tinha que revacinar. O método de vacinação era extremamente desconfortável e doloroso, porque você tinha o método da vacinação braço a braço. O sujeito ia ao posto de saúde, recebia a linfa vacínica, que era por meio de incisões colocada no braço, depois aquilo inflamava, se a vacina pegava, e uma semana depois o indivíduo tinha que voltar ao posto de saúde para verificar se a vacina tinha pego, e o técnico de saúde ele retirava material daquela ferida inflamada para vacinar outras pessoas. Era um método muito difícil de convencer as pessoas a fazer. Então, digamos assim, e além disso, além de todos esses problemas ligados especificamente à vacina antivariólica, você tinha uma série de problemas ligados à questão de saúde pública em geral, porque ao longo de todo o século XIX, o Rio teve várias epidemias, e o Brasil em geral, de febre amarela, de varíola, e como isso, no período pré-microbiologia, não se sabia que a febre amarela era causada por mordida de mosquito. Não se sabia como é que a cólera se transmitia. Tinha medidas empíricas para enfrentar as coisas. Então, por exemplo, se achava que depois de grandes tempestades, você tinha um aumento de casos de febre amarela. Provavelmente tinha a ver com o aumento da população de mosquito, mas ele não tinha ideia disso. E entre saber que o excesso de umidade dá origem ao aumento da epidemia e saber que tem um vetor de transmissão a uma distância longa. Então, as medidas de saúde pública, a impressão que se tinha é que elas não eram eficazes. E isso começa a mudar rapidamente a partir da década de 1880, com a microbiologia, uma série de descobertas, e, por exemplo, a própria vacina antivariólica que existia no início do século XX já era muito mais confiável, muito diferente daquilo que foi oferecido ao longo de todo o século XIX. Mas a população não sabia disso, a experiência que ela tinha era de sucessivos fracassos de saúde pública. Então, havia motivos de sobra para ter um certo ceticismo em relação à ciência médica no período. Então, o segundo ponto é como historicamente muda os contextos e as explicações, mas a gente precisa lidar com a questão do ceticismo em relação à ciência. É outro assunto presente agora, num contexto histórico totalmente diferente desse aqui do início do século XX, mas é importante conversar sobre isso, sobre como comparar diferentes momentos em que o ceticismo à ciência faz parte do contexto histórico específico. Por fim, e já tem 10 minutos, né, que eu estou falando. Vou concluir, é o último ponto, o terceiro ponto para a discussão. Eu acho que há essas políticas de saúde pública que foram colocadas que foram aplicadas a partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1950, ela se intensifica depois de uma grande epidemia de febre amarela, que acontece em 1950, ela se organiza depois, principalmente das décadas de 70, 80, e se intensifica nesse período, no início do século XX, há uma concepção de distanciamento social, que significa produção de segregação social nas cidades. As cidades no século XIX não eram como essas que nós vivemos hoje, em que a população pobre está totalmente separada, né? Há uma projeção no espaço da cidade da distinção ou da divisão de classes da sociedade. Não era assim no século XIX. No século XIX, as cidades eram muito mais misturadas, digamos assim, do ponto de vista social. Basta ver um trabalho clássico que todo mundo leu na escola, todos os brasileiros leram, o Cortiço, né? Da Luiz Azevedo, você via lá do lado do casarão tinha o Cortiço. Então, a cidade, não é que não houvesse diferenciação social na cidade, mas não havia essa distinção, essa segregação espacial radical que vai caracterizando cada vez mais as cidades ao longo do final do século XIX e ao longo do século XX. Então, uma população era ressentida em relação às políticas de saúde pública. A vacinação antivariólica ela vinha junto com a polícia, ia junto com os vacinadores para vacinar à força. Então, essa equação entre pobreza e perigo, né, na linguagem da época, classes pobres, classes perigosas, vai criando um estigma que torna mais difícil que essas políticas de saúde pública fossem
fossem aceitas. E, ao mesmo tempo, você vai criando condições para que essa ideia, que é o título de um livro sobre saúde pública na França, mas que eu uso muito porque é incrível, né? Que é a ideia de que o título do livro é A Morte é uma Doença Social. Né? Na verdade, os vírus, eles não têm ideologia, não têm nacionalidade, não têm nada, mas eles andam pelas sociedades segundo as formas como essa sociedade está estruturada. Então, as desigualdades sociais seculares, multisseculares da sociedade brasileira, que vão se configurando, de certa maneira, a partir também dessas políticas urbanas do final do século XIX e do século XX, e ao longo do século XX, cria condições para que essas doenças epidêmicas se desenvolvam de certa maneira. É o que a gente já vê no Covid nos Estados Unidos, vê no Brasil. Quer dizer, até o Covid é uma doença até particularmente cruel, porque ela chega nos lugares por quem pode viajar de avião. Mas depois ela se torna trágica, principalmente entre a população pobre, a população negra e tudo mais. É o que já está se configurando nas várias sociedades. Então, são 3 pontos então, que eu queria, digamos assim, sugerir para nós enfrentarmos, conversarmos. Primeiro, as consequências da politização da saúde pública no momento de emergência epidêmica. Segundo, a questão do ceticismo em relação à ciência. E terceiro, em relação ao significado social, como as desigualdades sociais brasileiras são decisivas na maneira como essas doenças se espalham no país. Obrigado e desculpa ter passado um pouco de tempo. Não, imagina. Fantástico, Sidney. Agora vamos ouvir o professor Reis. Já posso mandar? Pode falar, pode. Tá bom. Bom, hoje é 13 de maio, então eu queria começar dando meu viva e prestando minha homenagem a Zumbi dos Palmares. E, ao mesmo tempo, é uma discussão que está havendo muito fortemente nesse momento nas redes sociais, defender a Fundação dos Palmares. E com esse nome. Então, eu queria começar assim. Em seguida, eu queria também agradecer a vocês por essa oportunidade para falar com tanta gente, né? Provavelmente é a maior plateia que eu já tive, ao mesmo tempo. E eu vou recuar no tempo, em relação à fala de Sidney, para falar de 2 aspectos. Primeiro, na verdade, principalmente de 2 epidemias, né? A febre amarela e o cólera. Mas não tanto sobre a epidemia, mas como essa epidemia ela afetou tradições funerárias muito antigas que existiam no Brasil e até o final do século XVIII em grande parte do mundo ocidental católico. Havia ao longo da primeira metade do século XIX, uma cultura funerária que se centrava em torno do corpo do morto. Mesmo antes da morte, havia toda uma concepção de boa morte que significava o indivíduo se preparar para ela. E uma das formas de se preparar para a morte era exatamente falar sobre o que ele queria ou ela queria que os vivos fizessem em prol de sua alma. Muita gente fazia testamento. Quem não fazia testamento escrito fazia o oral. Mesmo os mais pobres, se tinham alguma coisa para legar, expressava o desejo para quem deixar aquilo. E o testamento também tinha não apenas uma função de distribuição, né, dos bens, mas também de aplicação dos bens nos rituais da morte. Então, se pedia, por exemplo, que tipo de mortalha iria usar, quantas missas deveriam ser rezadas em prol da alma,
que pessoas, que tipo de pessoas e muitas vezes quantas pessoas queriam que acompanhasse o funeral. Também pediam o acompanhamento das irmandades das quais essa pessoa fazia parte, porque, em geral, pelo menos uma irmandade, de uma irmandade, as pessoas, a uma irmandade as pessoas pertenciam. E a Irmandade é uma instituição fundamental, inclusive de assistência, numa época em que ainda não existe assistência pública, porque a Irmandade ela cuidava dos seus membros quando doentes, quando empobreciam por alguma razão, e é fundamental, elas cuidavam das exéquias dos seus membros quando eles morriam. Então, elas acompanhavam os seus membros à sepultura, rezavam missas, e isso era muito, muito exigido de que todos os membros deveriam participar dessa despedida final dos mortos. Então, a Irmandade era uma organização central nesse drama da morte, nesse período. Havia um protocolo que envolvia, desde o momento imediatamente anterior à morte, quando o indivíduo estava moribundo, em si, pensando, né, numa morte, digamos assim, normal, uma morte natural. E a boa morte era esse tipo de morte, sobretudo uma morte que iria acontecer após um longo período de vida, né, quando todas os sucessos da vida fossem bem preenchidos. E uma boa morte significava uma mobilização enorme dos vivos, ainda antes de a morte, de fato, levar o indivíduo que estava ali pronto para embarcar, né? Então, um historiador chama isso era um acontecimento social, porque não apenas a família participava disso, os irmãos de Irmandade participavam, os amigos e mesmo pessoas estranhas. Há relatos de viajantes estrangeiros que ficaram muito surpresos de que eles fossem convidados aos velórios e até ao acompanhamento e mesmo para carregar o esquife do defunto. Então, havia toda uma mobilização coletiva para que o despacho do morto fosse feito adequadamente, porque tudo isso iria beneficiá-lo no final, né? E aí entra um aspecto fundamental, que era onde enterrar o morto. Também nos testamentos, as pessoas pediam onde queriam ser enterrados. E, em geral, queriam ser enterrados ou na igreja paroquial, naquela onde ele tinha sido batizado, onde tinha se casado e onde ia pelo menos uma vez por semana. Esse era o modelo do enterramento naquele momento, né? Era ser enterrado na mesma comunidade na qual ele havia vivido. E, no caso das irmandades, junto aos membros daquela irmandade. As igrejas tinham pedaços, né, do seu corpo, do corpo da igreja, né, do edifício da igreja, que era dedicado às diferentes irmandades. Quando elas não possuíam, elas próprias, os seus templos, né? E isso era uma cultura funerária que atravessava todas as classes sociais, né? Do escravo ao senhor de engenho. Todos pertenciam à irmandade, todos queriam se enterrar eclesiasticamente, se enterrar num solo sagrado, né? E todos pertenciam, repetindo, a uma ou mais irmandades.
Então, esse era o modelo, né? E esse modelo é, inclusive, multicultural, no sentido de que havia uma ideia de que o tratamento do cadáver serve de sinal para o tratamento da alma no além. Então, isso é o que está por trás de todo esse esforço ritualístico, né? Então, durante todo o período colonial e boa parte do período da independência, o Brasil foi assim. Até que, aos poucos, as críticas a esse tipo de comportamento funerário foram aparecendo, e essas críticas vinham exatamente dos médicos, dos higienistas, né? Que, em geral, abraçavam teorias vindas da Europa. Muitos desses médicos tinham se formado na Europa, tinham um grupo muito grande nas faculdades de medicina de Paris e, sobretudo, Montpellier, né? E liam a literatura dos professores dessas universidades quando não assistiram às suas aulas no passado, né? Quando eram estudantes, né? E eles começaram a trazer a ideia de que os mortos, eles que eram enterrados nas igrejas, eles eram fontes de infecção miasmática. Ou seja, os miasmas eram o principal meio de infecção dos vivos, causando doenças e mesmo a morte. Então, as igrejas eram considerados corpos doentes por esses médicos, né? E que fizeram uma campanha enorme em todo o Brasil para que a sepultura dentro das igrejas fosse proibida. No caso da Bahia, que foi pioneira no estabelecimento, na tentativa do estabelecimento de um cemitério público, que era o receituário desses higienistas, o cemitério tinha que ser fora da cidade, não apenas fora das igrejas, em termos, não apenas fora das igrejas, mas também fora dos seus adros e em cemitérios que existiam dentro do perímetro da cidade. Então, a ideia era que os mortos fossem levados para fora da cidade, estabelecendo, portanto, uma ruptura radical nessa visão, até então predominante, de que mortos e vivos deveriam conviver, né? A ideia de se enterrar na igreja, inclusive, era muito vinculada à ideia do purgatório, né? Que foi uma região celestial fundada na Idade Média e que promovia a intercessão dos vivos no bem-estar dos mortos, no bem-estar das almas do morto, né? Através das rezas, através das missas, e isso foi de grande valia não apenas para o estabelecimento da hegemonia da igreja, como também da própria economia das igrejas. Aliás, é uma coisa que, inclusive, se confundia, porque na época se chamava de economia da salvação a todos esses gestos que eu acabei de falar. E falava-se em investimento em missas, né? Como se houvesse investimento para que a alma fosse mais rapidamente liberada do fogo do purgatório e entrasse no céu, né? No paraíso. Dentro das igrejas havia, inclusive, uma geografia, que era também uma geografia social, que orientava um lugar específico dentro da igreja onde o morto era enterrado. Por exemplo, as covas mais caras eram perto do altar-mor, né? As mais baratas eram no adro da igreja. Aí ficavam os escravos, indigentes, os escravos quando os senhores pagavam, porque quando eles não pagavam, eles eram enterrados num cemitério, esse sim fora da cidade, mas enterrados sem absolutamente nenhuma cerimônia, em covas comuns, né, que eram levadas constantemente pelas enxurradas, tanto de temporais, etc. Bom, mas, no final das contas, o discurso médico sobre a função deletéria, né, desses enterros, devido a esses miasmas que contaminavam as pessoas,
que eram resultado desses vapores de organismos em decomposição. Os vegetais também entraram, mas, sobretudo, a carne em decomposição, né? Fosse de animais, fosse dos homens e mulheres. Esse discurso, então, venceu, e, no caso da Bahia, em 1835, uma lei foi passada concedendo o monopólio do enterro a uma companhia privada para explorá-lo durante 30 anos. Isso resultou numa revolta popular, que aconteceu 3 dias depois da inauguração do cemitério. As pessoas foram lá e derrubaram muros, portões, destelharam a capela, queimaram carros fúnebres, porque esses também faziam parte da concessão. E esse momento foi conhecido como cemiterado. E foi vitorioso, porque a lei foi revogada. E foi revogada durante 20 anos, basicamente, até vir exatamente a pandemia do cólera, que foi terrível, e foi especialmente terrível na Bahia. Só para dar a vocês uma ideia de números, o cólera matou cerca de 200 mil pessoas no Brasil, 2,5% da população. Se fosse hoje, nós estaríamos falando de 5 milhões de óbitos. No Pará foram 5 mil. Em Belém, em torno de 1.500. Em Pernambuco, 37.500 pessoas morreram. Na Paraíba, 30 mil. Na Bahia, 36 mil. Somente em Salvador foram 10 mil, ou seja, 8 a 10% da população da cidade. No Rio, em torno de 5 mil. Então, foi, sem a menor dúvida, a epidemia mais mortal, muito mais do que a febre amarela, que aconteceu no Brasil nesse período. E era uma epidemia, como os historiadores sabem, afetava principalmente negros. Ao contrário da febre amarela, que afetava principalmente brancos e, sobretudo, estrangeiros, porque não tinham as defesas que os africanos já traziam da África, né? Bom, e foi então só aí, quando os mortos se multiplicaram numa velocidade impressionante, que representado nesses números que eu acabei de ver, é que a população se convenceu de que os mortos precisavam ser expulsos do seu convívio, né? Precisavam ser expelidos da cidade. E então, o cemitério, que é chamado cemitério do Campo Santo, até hoje existe, é aqui, praticamente no meu quintal, onde eu vivo, né? O cemitério do Campo Santo foi reativado e, a partir de então, os mortos de Salvador foram enterrados lá. Sendo que, por outro lado, foi criado também, foi doado às Irmandades um terreno longe, mais longe ainda da cidade, onde até hoje estão os diversos cemitérios das várias Irmandades que ainda existem, né? Então, essa é a história. E essa história se repetiu, na verdade, em todo o Brasil. A reforma cemiterial foi decorrência direta, em alguns lugares, da epidemia da febre amarela, como no Rio de Janeiro, e em Pernambuco, e em outros lugares, como decorrência do cólera, como no caso do Pará, né? Então, a epidemia e a mudança nas atitudes diante da morte estão intrinsecamente, intimamente vinculados. É isso. Ótimo, então riquíssimo. Eu vou fazer alguns comentários e já vou encaixar algumas perguntas que foram feitas, né? Então, começando pelo professor Chalub, né? Quer dizer, os 3 pontos que você ressaltou, parece que a gente não está falando de história, né? Parece que a gente está falando de agora, né? Mas acho que talvez com um outro tempero, não sei, quer dizer, a politização da saúde pública, ela talvez seja um pouco diferente, mas eu quero focar, e aí eu acho que a questão da segregação, das desigualdades, ela tem um link muito direto com essa politização, porque o discurso atual
dos líderes, não se usa a palavra desigualdade, quer dizer, desigualdade não é algo que está sendo abordado, mas se a gente pensa nessa questão do ceticismo da ciência, eu vejo um contraste nítido, né? Quer dizer, o que você descreveu era um momento em que a ciência ainda estava se desenvolvendo. Então, as coisas davam errado, você testava, dava errado. Então, tem um certo ceticismo porque não funcionou. Agora é diferente, né? Quer dizer, agora a gente sabe exatamente o que funciona, a gente tem evidências muito boas, a gente ainda não está testando, a não ser quando é um medicamento novo e por aí vai. Mas assim, tem coisas extremamente bem estabelecidas que agora não é questão de ter ceticismo, é uma questão de negar uma coisa que ela existe. Você não precisa mais fazer uma pesquisa para descobrir o que é, né? Então, assim, juntando isso e com essa questão da segregação, eu já vou encaixar uma pergunta aqui do Ricardo Ribeiro, que ele queria que você aprofundasse um pouquinho mais nessas questões das manifestações dos positivistas, adeptos da ideia do darwinismo social. Ou seja, não existe uma aproximação com as ideias das pessoas atualmente que defendem que não devemos fazer o isolamento social, porque muitas pessoas vão morrer mesmo. Esse fenômeno atual não seria uma atualização das ideias de eugenia? Você está em mute, Sidney. Não, obrigado pelas perguntas, são ótimas e eu dava conversa para muito tempo, né? Sobre o contexto do ceticismo científico, Márcia, então, em primeiro lugar, eu acho que no caso dessa vacina antivariólica, que eu estudei bastante tempo, tentar entender qual era a lógica daqueles que se opunham. E o que você descobre é que, enfim, havia vários motivos perfeitamente compreensíveis para que esse ceticismo em relação à vacina se instalasse. A gente vive um momento complicado porque nós sabemos que não há solução para a enrascada em que estamos, para a tragédia em que estamos envolvidos, que não vá passar pelo conhecimento. Não existe solução que não vá passar pelo conhecimento. Desde que medidas tomar para prevenir, para diminuir o impacto da doença, até uma eventual descoberta de medicamentos que sejam eficazes ou de uma vacina que seja eficaz. Isso, ao mesmo tempo, é algo incontornável, e eu acho que a grande maioria das pessoas entende isso. Ninguém está esperando que a solução venha de um falastrão qualquer, seja político, seja lá o que for. A solução só pode vir desses lugares. Agora, mas é importante que a gente reconheça, até por um certo perigo que existe em relação a ter, digamos, uma fé cega na ciência, né? Por que hoje em dia a gente pode confiar na ciência? Acho que a pergunta interessante é a seguinte: por que você deve confiar na ciência? Em parte, porque a ciência errou muito e aprendeu com seus erros, não é? Afinal de contas, você teve durante décadas o racismo científico sendo legitimado pelo discurso científico. O que você tem? Você teve muitos experimentos com pessoas humanas, com negros, para testar remédios, para testar coisas que hoje em dia não seriam jamais admissíveis, são crimes contra a humanidade. Então, em nome das ciências, cometeu muitos crimes, se defendeu muitas coisas absurdas e que causaram muito sofrimento. Afinal de contas, o racismo científico foi derrotado no campo de batalha. Se o resultado da Segunda Guerra tivesse sido outro, o racismo científico podia ser hegemônico até hoje, sei lá. Então, é importante a gente tomar cuidado também com a fé na ciência, digamos, até para não criar expectativas ruins. Por que a gente pode confiar na ciência? Bem, hoje em dia, e nós trabalhamos em grandes instituições de pesquisa, a gente sabe a quantidade de controle que existe sobre tudo que fazemos. Não é? A quantidade de avaliações por pares, relatórios,
concursos. Não adianta você pode ser o que você quiser, mas para você dar aula ou ter uma posição numa grande instituição de pesquisa, uma grande universidade ou laboratório, sei lá, você tem que ter toda a formação necessária e você estará sob um constante controle sobre o que você faz. Então, a gente pode desenvolver uma confiança maior de que esses resultados não serão deturpados. Agora, tem uma segunda coisa. A gente também sabe, por fazer ciência, que a ciência é muito incerta. Ela é indeterminada quanto ao tempo e ela é indeterminada quanto aos resultados. O próprio Covid é uma coisa paradoxal, porque você conseguiu ver o código genético, toda a coisa, com uma semana, todo mundo sabia, essa informação circula em toda parte, né? E, no entanto, o que a gente vê no cotidiano é a quantidade de incertezas em relação à doença. Os médicos estão aprendendo a parte clínica da doença, observando os pacientes. Então, há uma dificuldade de descobrir quais são os remédios que funcionam, qual é a distância social que é segura, se o vírus sobrevive aqui ou ali. Tudo isso está sendo aprendido e investigado o tempo todo. O tempo da ciência é um tempo incerto. Mesmo quando você tem essa quantidade absurda de conhecimento, não é? Senão a gente estaria numa situação ainda muito pior e nem saberia que o distanciamento social faz diferença ou não faz, a gente não teria ideia de nada, né? Hoje, por exemplo, uma coisa que nunca se soube nas epidemias do passado é que pessoas que não estão com a doença podem entrar transmitindo a doença. Imagina se soubesse isso no século XIX. No século XIX, o isolamento era para quem caía doente. Aí ficava no hospital distante. Hoje em dia, a gente sabe que tem gente que não está sentindo nada para ela própria. A pessoa está em perfeita saúde e ela está transmitindo a doença. Há uma quantidade enorme de conhecimento que a gente coloca, que se coloca na prática, mas a gente tem que reconhecer e ter a humildade de quem faz ciência sabe, que tem uma quantidade absurda de coisas que a gente não sabe, que continua a aprender, tem que continuar a pesquisar, tem que investir e tal. Que é o tipo do recado que na mão de um político oportunista diz, olha lá, eles não sabem do que estão falando, né? Mas eu acho importante que a gente diga essas coisas, porque, por exemplo, vindo de nós, espero que tenha outro sentido, né? Porque nós estamos falando a partir de quem sabe como a ciência se produz. Se você for vacina, por exemplo, a vacina, há vários exemplos de doenças a respeito das quais se pesquisa a vacina há décadas e não se chegou numa vacina. O coronavírus, a gente tem esperança? Tem. Por quê? Porque já se conseguiu a respeito de outros coronavírus. Tá? Tem muita pesquisa sendo investida nisso, a gente tem esperança. Mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Tem que tomar cuidado com os atalhos, porque o pior cenário seria chegar numa vacina que não seja segura, né? E aí alimenta uma outra pergunta que eu já vi aqui, que tem muita gente que já está reclamando ou já está protestando contra a vacina sem que ela sequer exista, né? Então, há riscos. Eu acho importante que a gente traga para a discussão a importância de que a gente não tenha uma fé cega na ciência. Nenhuma solução virá fora do conhecimento e fora da ciência. Mas a ciência não é dogma, ela é uma coisa que se faz sempre com bastante risco, e é importante que a gente tenha isso em mente, né? Eu demorei demais nessa, mas acho que esse é um assunto que a gente deve continuar conversando, porque eu acho que ele é muito importante, né? E o outro, essa coisa do darwinismo social, dos positivistas, eu acho que no caso do Brasil, há uma ligação muito íntima entre darwinismo social e racismo. Você tem essa ideia de que, no Brasil, como o pensamento racial se desenvolve de um jeito diferente dos Estados Unidos, os Estados Unidos, desde a metade do século XIX, você está desenvolvendo o raciocínio de que, como os irlandeses morriam muito de febre amarela e os escravos morriam pouco, você tem duas raças, duas espécies diferentes e tal, e vai hierarquizando as coisas. No Brasil, por causa do problema digamos assim, do problema intelectual gravíssimo, que era a mestiçagem, né? E uma questão de como você lida com o racismo europeu, que sempre propagava essa ideia de que a mestiçagem degenerava e que um país caracterizado por essa mistura jamais teria um futuro e tal. Você tem sempre um raciocínio que tenta, digamos assim, valorizar a possibilidade de suplantar essas restrições
a mestiçagem por meio de outros mecanismos, né? Mecanismos culturais e de outras coisas com superação com o tempo, ou embranquecimento, trazer imigrantes para mudar a questão demográfica do Mas a ideia, então, de sobrevivência do mais apto era uma maneira também de apostar na ideia de que as epidemias fariam com que aqueles naturalmente inferiores morreriam em maior número, e isso, junto com uma demografia valorizando a vinda de europeus, ajudaria, no longo prazo, a embranquecer a população e apagar essa herança africana. Isso era o sonho oculto de quase todo intelectual brasileiro no final do século XIX, início do século XX. Então, o darwinismo social, isso pode estar explicitado ou não no raciocínio, mas quando você olha e cava, além do que as palavras dizem literalmente, lá, né, você vai encontrar esse tipo de lastro muito dos pensadores brasileiros do período. Isso, assim, sendo bem, simplificando bastante, mas, enfim, é isso. Então, vou fazer um comentário sobre a fala do professor Reis e já vou engatar duas perguntas, tudo junto, né? Então, toda essa coisa que o senhor descreveu, o ritual, a preparação, quando a pessoa está morrendo, quando a gente vê agora o que está acontecendo, a pessoa morre sozinha num leito de hospital, os familiares não podem ter contato, ainda que a gente tivesse esse ritual, você não tem direito a pedir nada, a falar nada, totalmente isolado, vai para um caminhão frigorífico e, em alguns casos, é enterrado em cova rasa. Então, assim, é a total ausência de ritual, se a gente for pensar nesse sentido. Então, eu já vou juntar duas perguntas aqui. Como que você vê essa quebra total agora, né, de qualquer rito simbólico que a sociedade ainda pudesse ter? E a outra é se você sabe se existe alguma demanda especial de adeptos do candomblé em função em função do número de pessoas que são enterradas em covas rasas, ou seja, que não tem nenhuma das demandas específicas atendidas. Perguntas são semelhantes, mas uma é específica para os adeptos do candomblé. Tá, bom, essa daí eu vou logo descartar porque eu não tenho resposta. Tá bom. Sobre como é que os terreiros estão enfrentando essa epidemia, essa pandemia. Eu só queria dizer que tem muitas atitudes que se repetem, claro, de maneiras diferentes em relação às epidemias do passado. O próprio isolamento que o Sidney falou, que não é o isolamento no estilo que nós estamos tendo, né? Isolamento dos que estão sãos, né? Mas uma outra coisa é o apelo ao divino, que no passado foi muito forte. Nessas epidemias todas nós tivemos não só interpretações delas, né? No caso tanto da febre amarela como do cólera, interpretações de que se tratava de uma cólera divina, de que Deus estava castigando os pecados do mundo, né? Como tivemos muitos ritos, tanto privados como coletivos, para amainar essa fúria, né? No caso da cólera, por exemplo, no Rio de Janeiro, se atribuía, da febre amarela, se atribuía a epidemia ao fato de que São Benedito não permitiram que a imagem de São Benedito desfilassem durante a procissão do Senhor Morto, né? E aí, tanto que no ano seguinte ele terminou participando, né? E São Benedito foi um dos santos em relação aos quais mais invocados, né, durante a epidemia do cólera. Aqui, na Bahia, Nosso Senhor do Bonfim, apesar de a hierarquia eclesiástica tentar restaurar na Bahia como o patrono, né, o padroeiro da província, então, o São Francisco Xavier, que é o patrono oficial, aliás, da Bahia, não é o Senhor do Bonfim, né? Os principais gestos
né, salvíficos, foram dirigidos ao Senhor do Bonfim. Inclusive, foi uma procissão muito caudalosa de pessoas que foram agradecer ao Senhor do Bonfim, marchando até a sua igreja, né, que fica a uns 7 quilômetros do centro da cidade. E o que é interessante nisso é que nós estamos vendo coisas dessa ordem se repetirem durante essa epidemia, né? Os evangélicos, naturalmente, já se ajoelharam em diversas avenidas vazias, né, para implorar o final da Covid-19. Podiam ter pedido ao presidente que eles apoiam tanto, né, porque esse daí poderia realmente ter, com atitudes mais positivas, reduzido fundamentalmente o número de mortos, achatando a tal curva, etc, etc. Mas, enfim, eles fizeram isso em várias partes do Brasil. E aqui na Bahia nós tivemos uma procissão do Senhor do Bonfim, não mais a pé, para manter o distanciamento social, mas em cima de um carro aberto com a imagem do Senhor do Bonfim, né? Então, nós temos essas permanências que estão ainda vigentes, né? Que são muito difundidas. Então, a questão da ciência, ela tem esse contraponto também, que é muito forte, que é fortíssimo, que talvez explique, em grande parte, a descrença na ciência ainda hoje, né? É porque as pessoas apostam mais nessas soluções celestiais, né? Em relação ao cuidado aos mortos, esses cuidados nunca desapareceram totalmente, é claro, né? Sempre foi... Eles modificaram com o tempo, eles ficaram mais no âmbito, né, da família, principalmente, né? Mas ainda hoje, quando há um funeral, as pessoas são... Esse funeral é acompanhado por amigos, por fãs e assim por diante. Quantos, né, dos nossos artistas e escritores foram mortos e foram enterrados recentemente, sem nenhuma despedida dos seus leitores, dos seus fãs, né? Então, você tem isso, mas você tem também essa crise no sistema funerário, né? O caso mais grave, naturalmente, estamos vendo todos os dias na televisão, é o caso de Manaus, né? Covas comuns e que as pessoas não vão, no final das contas, nem saber onde os seus entes queridos foram enterrados. Então, isso é uma coisa realmente muito dolorosa. E que não é só Manaus. Nova York aconteceu isso, né? Uhum. Nova York, o sistema funeral entrou em colapso também. E lá, a morte, você deve saber, que mora aí, né, é uma coisa importantíssima. É também um acontecimento social altamente relevante. E faz parte de uma economia que mobiliza bilhões, não milhões, bilhões anualmente, né? Casas funerárias, o nível de luxo, um velório que demora uma semana para esperar que toda a família consiga se reunir, porque lá nos Estados Unidos é muito comum as pessoas viverem fora do local onde o morto mora, amigos, etc., né? E, além disso, temos o buffet que sucede ao enterro, né? Enfim, é uma coisa muito grande. É tão importante nos Estados Unidos que existe um bacharelado em ciências mortuárias, né? Com currículo do tipo teoria do embalsamamento, anatomia, né? História do serviço funerário, psicologia do luto. Esse faz parte do currículo. Você ganha um diploma de bacharel em ciências mortuárias. No Brasil, ainda não chegamos a esse grau de sofisticação, né? E acho que vamos demorar muito. Mas é para dar para vocês a dimensão de que essa questão do enterro continua sendo altamente relevante. E estão falando apenas em culturas, no caso, que já são bastantemente secularizadas. Vocês imaginem África, Índia, né? O Oriente Médio,
onde esses rituais são muito mais ricos, muito mais elaborados, também demoram muitos dias, né? E em alguns lugares da África o cadáver também fica, não é enterrado senão depois de alguns dias, não pelas mesmas razões dos americanos, lá não é sequer embalsamado. Enfim, há um colapso, na verdade, mundial hoje em dia, no sistema funerário, né? E que vai aumentar, aqui no Brasil vai aumentar. Fora aquele momento, como você apontou muito bem, que antecede a morte, né? Que se já era problemático você morrer no hospital e não como antes, você morria em casa. Aliás, o hospital é um outro aspecto interessante que a gente pode comparar com o que acontecia no passado. As pessoas, mesmo durante uma pandemia, mas não só, elas abominavam a ideia de parar no hospital. No século XIX, o hospital era coisa de pobre, de muito pobre, né? Até a epidemia da gripe dita espanhola, até nesse momento, 1918, ainda havia essa aversão ao hospital, né? Então, a morte ideal, durante muito tempo, era morrer em casa. E hoje a gente está vendo as pessoas morrendo em casa por razões diferentes, né? Por não poderem ir ao hospital. Ou pessoas que poderiam ir ao hospital, mas estão com outro tipo de doença, mas evitam ir para não pegar o coronavírus. Então, as pessoas estão morrendo de AVC, por exemplo, de ataque cardíaco e assim por diante, né? Então, é realmente uma situação de total demolição, né, do ritmo da vida e da morte. Uhum. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta que aborda o terceiro ponto que o Sidney mencionou na fala inicial, mas a pergunta é para os dois. Após as epidemias de varíola e cólera, houve algum avanço em relação a políticas públicas para diminuir as desigualdades sociais, uma vez que a população pobre sempre foi a mais prejudicada? Eu acho que eu sei a resposta, mas acho que essa discussão é importante, porque é um dos pontos que você abordou e é o que a gente está vendo agora com as estatísticas do Covid. Então, eu acho que seria importante falar um pouquinho sobre isso. Bem, João, você quer falar primeiro? Não, fala você, então. Vai lá. Não, né? Quer dizer, o Brasil, em relação a uma determinação de combater desigualdades sociais, isso não acontece. Quer dizer, o Brasil muda para continuar sempre o mesmo, é a impressão que a gente tem. E é curioso, Márcia, por isso que quando eu estava falando nas políticas de saúde pública, que no primeiro momento eu até desconfio, principalmente na segunda metade do século XIX, a gente começa a mudar em algum momento ao longo do século XX. As políticas de saúde pública, o jeito como elas eram concebidas e aplicadas, aumentavam as desigualdades sociais, né? Então, se você for pegar o que acontecia nas cidades da segunda metade do século XIX, início do século XX, que você faz uma reforma urbana, como no caso do Rio, essa durante as reformas urbanas do prefeito Pereira Passos, de 1902 a 1906. O que você faz? Você põe abaixo, como se falava, era o bota abaixo, uma boa parte da região central da cidade, onde as pessoas moravam ou em cortiços, ou às vezes em casarões que haviam sido subdivididos em vários quartos e tal, mas moravam perto do emprego, tinham uma vida relativamente mais fácil, andava a pé pela cidade toda e tal. Aí você começa a destruir esses cortiços, colocar abaixo esses casarões, abre grandes avenidas, reformula todo o centro da cidade, reconstrói as coisas, demole tudo e depois constrói prédios para abrigar grandes empresas, grandes companhias, grandes escritórios. Os pobres vão subir as favelas. Se você vê fotos dos últimos cortiços que existiram no século XIX no Rio, para os quais há fotos, e as primeiras
Congelou. Instituíram naquele período, você olha, nossa, mas não é possível, essa política de saúde pública resultou numa piora absurda nas condições de moradia das pessoas. Tá? Elas passaram... Problema. É. João, você quer ir falando um pouquinho? Eu acho. Não mudou fundamentalmente, mas observa-se um aumento grande, depois do cólera, das enfermarias para escravos, porque o cólera afetou muitíssimo uma população que era propriedade, né? Uma população que era a principal fonte de riqueza naquele Brasil escravista. Então, você vê nas notícias de jornais a multiplicação de enfermarias e de instituições, de clínicas, dirigidas especificamente para escravos, por médicos, naturalmente, e não apenas alopatas, mas também homeopatas. Há muito oferecimento de serviços de homeopatia para a cura de escravizados. Mas, fundamentalmente, você não tem uma modificação, uma mudança substantiva, exceto aquilo que já vinha sendo feito de interferência no desenho urbano, né? De pavimentação das ruas, né? Queixas em relação ao esgoto sanitário por exemplo, havia uma ideia de que as ruas não deveriam ter um traçado mais amplo, né? Coisas que só vão realmente se consolidar na Primeira República. Mas você já tem, nesse período, quando os higienistas começam a dominar o pensamento médico, inclusive, e também político, porque muitos médicos eles viram políticos, né? Deputados provinciais, vereadores, deputados provinciais, deputados gerais, né? Assembleia Geral e assim por diante. Eles vão impor uma série de regras ao convívio urbano, que começou com essa reforma cemiterial, mas a ideia era também colocar para fora todos os enjeitados daquela sociedade, né? Os pobres, os mendigos, uma instituição para mendigos foi estabelecida depois, né, desse período, um hospital psiquiátrico também, né? Tudo sempre fora da cidade, né? Era aquela ideia de colocar para fora os indesejáveis daquela sociedade. Os escravos não podiam ser colocados para fora porque eles viviam para servir os senhores mesmo nas cidades, né? Eram cidades densamente escravistas e eles viviam ou misturados com os senhores ou em o que se chamava lojas, que era o subsolo dos casarões coloniais, né? Estava todo mundo, como o Sidney falou, estava todo mundo ali misturado. Então, esse bota abaixo, por exemplo, que Sidney mencionou, não aconteceu aqui em Salvador na dimensão que aconteceu no Rio de Janeiro, e lá aconteceu naturalmente porque se queria criar uma espécie de vitrine com a capital da República, na capital da República, né? Mas Sidney está de volta. Sidney, termina o teu pensamento. Deixa eu, aliás, é importante dar uma volta nesse negócio. Eu estou falando eu estou com medo que, quando acaba isso aqui, as pessoas acham que eu sou anti-ciência e anti-saúde pública. Então, deixa eu explicar aqui que tudo tem seu período, né? Esse é que é a complicação da história, né? Nada é simples e tem um sentido só. Então, eu acho que a coisa começa a mudar muito em relação ao que políticas de saúde pública podem fazer pela massa da população, em parte pelas mudanças científicas. Quando você sabe exatamente como é que a febre amarela se propaga, né? Quando você sabe que você aprende sobre o vibrião colérico, quando você aprende o que causa tuberculose, e você começa a ter intervenções, e depois, nos anos 20, toda aquela história toda de dar saúde ao caipira brasileiro, e todas as descobertas, doença de Chagas, tudo, malária, né? A quantidade de informação e de políticas que
primeiro lugar, elas são muito mais eficazes, porque a ciência mudou, é um efeito realmente de descobertas científicas. Então, você começa a ter intervenções, ao contrário daquelas do século XIX, que o João fala, que são os miasmas que estão na atmosfera, e que ninguém sabia o que era miasma, o que se determinava eram coisas que a chance de serem eficazes eram enormes. Você começa a ter realmente a possibilidade de intervenções eficazes, e elas fazem uma enorme diferença. Não é? Vão fazer diferença ao longo do século XX inteiro, vão fazer cada vez mais diferença. Se você controlar, se você vê qualquer jornal do século XIX, a gente fala de epidemia de cólera, de febre amarela, mas o tempo todo tem epidemia de sarampo, de tifo, de cachumba, de tudo que é doença, que matava as crianças, a mortalidade infantil era um absurdo. Né? Então, você tem um caminho todo no século XX que tem a ver com a possibilidade da intervenção da ciência. No entanto, o nosso, digamos assim, pecado original, e ainda que não está purgado, e não sei se será purgado algum dia, que é a desigualdade, né, faz com que, mesmo havendo todas as condições para as intervenções sejam eficazes, elas não são. Por quê? Porque você tem o SUS e há 4 anos você não pode gastar dinheiro nele, porque resolveram congelar o orçamento da saúde e da educação. Aonde você pode imaginar uma coisa dessa? De onde sai uma ideia tão estapafúrdia como essa? Então, na hora que você precisa do SUS, você tem o SUS, está aí. Sem ele, estaria pior. Mas você tem o SUS sucateado porque 2 ou 3 gênios da economia resolveram que você não pode investir na saúde e na educação porque dá déficit público. Agora o déficit vai aumentar muito mais, porque você não tem condições de lidar com essa situação. Então, a nossa, digamos assim, e aí volta, ciência não faz milagre. Não é? Ou se os cientistas vão descobrir alguma coisa para lidar melhor com isso é porque você tem estruturas que foram montadas ao longo de décadas, investimentos do Estado brasileiro na formação de pessoas, em laboratórios e tudo mais, e não só em tudo que é lugar. Né? E a Márcia, no outro dia, falou aqui mesmo a importância da Zika, né? Na importância da ciência brasileira, no controle da situação da Zika. Então você não... Quer dizer, aí você combina, não adianta você ter a ciência se você não tem, se você continua aferrado a essa desigualdade, essa injustiça social galopante, incontornável, e que o país não consegue enfrentar, ou nunca tem determinação política para enfrentar. Então, é isso, quer dizer, entendeu? A ciência, vamos colocar para não dar... Mas a verdade é que as coisas não são unívocas. Já houve ciência para o mal, e o que a gente está para ver ainda é política contra a desigualdade que funciona. Isso aí a gente não tem nem exemplo para dar. Assim, de longo prazo. Infelizmente, esse é o caso, e, enfim, eu vou fazer uma perguntinha só para inspirar a colocação final de vocês, mas já vou dizer que eu acho uma pena que a gente não tenha nem tido tempo de falar quando você começou a comentar sobre a reforma urbana que estava acontecendo, que acaba criando mais desigualdades. A gente também podia pensar em toda a reforma sanitária rural, depois, né, das viagens do Oswaldo Cruz, do Carlos Chagas, o Brasil é um grande hospital, não, o povo não é preguiçoso, o povo está doente, e aí começa todos aqueles programas de profilaxia rural que fizeram uma diferença enorme na área rural. Enorme na área rural, só que na área urbana foi diferente, mas a gente não tem tempo para falar isso, a gente deixa para a Helena organizar outro evento. Então, assim, eu queria que vocês fizessem uma colocação final, mas que a gente tentasse ser, talvez, se for possível, um pouco otimista, e aí vem aqui, que vai de encontro a uma pergunta que foi feita, quer dizer, com tudo que vocês colocaram, e inspirados nesse guia, que é a história, é possível a gente ter esperança? Apesar do momento que a gente está vivendo. Então, eu queria que vocês fizessem uma colocação final meio inspirados por isso. Aí, João. Eu não tenho, não. Eu acho que os sinais são muito estranhos que estão sendo dados pelos que podem, de alguma maneira, fazer diferença estando em lugares de poder e de poder político e econômico. Né? Alguns
líderes políticos eles dão sinais interessantes. Por exemplo, o Macron está acenando muito fortemente para um novo momento do estado do bem-estar social, né? Mas ele mesmo foi o que estava pressionando o povo, até pouco tempo, né, o povo francês, a uma nova lei, né, de aposentadoria e assim por diante. Mas parece que ele está, aos poucos, retornando aos seus tempos de socialista, né? E então eu não vejo muita aqui no Brasil. Eu acho que a coisa vai ser muito pior, porque os números sobre pobreza, sobre fome, etc., só, além de serem muito altos antes da epidemia, eles estão se aprofundando durante a epidemia, e depois eu acho que não vai haver... Eu acho que tem sinais muito claros de que não vai haver nenhuma reflexão positiva por quem pode realmente decidir a mudar a circunstância da desigualdade e coisas dessa ordem, né? O ministro da Economia, ele não para de falar em retomar as reformas neoliberais, né? Que um estudioso africano chama de necroliberais, né? Ou seja, voltar ao que era exatamente antes. Essa esmola que foi dada de R$600, tirada com muito... Eles queriam dar R$200, vocês devem se lembrar, R$200, ela não está chegando lá na frente, né? Ela está, pelo contrário, com essas filas enormes que estão sendo criadas para sacar o dinheiro, estão sendo um fator de multiplicação da doença, multiplicação do sofrimento, né? Então, muita gente vai ter o dinheiro para investir em quê? No funeral, né? Então, em relação ao Brasil, eu realmente não tenho nenhuma... Tem muita gente otimista, né? Algumas coisas interessantes estão acontecendo durante a epidemia, como, por exemplo, a poluição diminuiu radicalmente, né? Se poderia pensar em que a gente não precisava poluir tanto, não precisávamos de tantos carros, aviões, navios, cruzeiros, né? Os cruzeiros, eles poluem imensamente. É inimaginável como eles poluem, não apenas o ar, mas também o mar, né? Então, uma dose menor, digamos assim, de agressão ao meio ambiente poderia ser uma lição a ser tirada dessa pandemia, mas aqui no Brasil o que está acontecendo? Uma das questões, e Márcia pode confirmar isso, é que o meio ambiente de muitos animais está sendo invadido pelos homens, sobretudo, mas também pelas mulheres, né? E esses animais estão se tornando agressivos transmissores desse tipo de vírus e de outros que virão, né? Então, a questão ecológica ela entra com uma questão social central de um mundo novo que se queira criar, um mundo novo bom que se queira criar, né? Mas a minha confissão de pessimista profissional me diz que esse vai ser um admirável mundo novo naquele sentido do Huxley, né? Ou de 1984 no sentido de George Orwell. Eu não tenho esperança quase nenhuma. Sidney, você é um otimista profissional para fazer um contraste? Não, o João falou da distopia que vivemos. Eu vou falar da utopia que talvez a gente não viva. Então, eu acho que no mundo depois do Covid, a economia ela vai estar voltada a aspectos os aspectos que não são ligados diretamente ao mercado serão enfatizados. Então, você terá um investimento enorme em saúde e educação, por exemplo, pelo entendimento de que isso, inclusive do ponto de vista da racionalidade econômica, dá lucro a longo prazo, porque pessoas bem educadas e saudáveis acabam dando um retorno, digamos, para a economia que é interessante e é importante. Essa nova economia, as áreas de ousadia e de investimento tecnológico, de criatividade e tal, serão as áreas ligadas ao meio ambiente,
à transformação do clima, serão as áreas ligadas ao reflorestamento, à valorização do conhecimento da natureza e tudo mais. Do ponto de vista das novas formas de trabalho, gente como nós nunca mais vai precisar todo dia ir ao trabalho. A gente vai, de vez em quando, ao escritório, à universidade, fazer reuniões, então nós vamos pegar o carro e andar 40 minutos para ir para o trabalho, a gente vai trabalhar na medida do possível em casa. Iremos, evidentemente, porque as relações humanas são fundamentais, iremos à universidade para ver nossos alunos, ver nossos colegas e tal, mas não vamos ficar viajantes necessariamente, aproveitando tudo isso que estamos aprendendo sobre a vantagem de diminuir a poluição e tudo mais. Haverá, no mundo pós-coronavírus, haverá um novo comprometimento com a natureza, com o conhecimento da natureza, amor aos animais, todos seremos veganos ou pelo menos vegetarianos. Tá? No mundo futuro, você tem os sistemas de conhecimento estarão no centro da vida. Tá? A ciência, o jornalismo, o debate de ideias baseados na boa-fé, né? Naquele que não baseado no sentido ulterior da opinião ou da mentira que se conta, mas numa troca de ideias baseada na boa-fé, de que todos estão apresentando aquilo da melhor forma, baseado na sua compreensão, na sua interpretação, e não em objetivo de políticos, objetivos ulteriores. E a gente, no Brasil e em outros lugares do mundo, vamos restaurar a democracia como efeito ou como principal instrumento para combater a desigualdade social. O único período de história no Brasil que houve democracia, de fato, foi o período entre a Constituição de 88 e o golpe de 2016. E esse foi o único período em que os governos brasileiros tiveram a desigualdade social como uma de suas prioridades. Durante todo o outro tempo, tem várias coisas diferentes, né? Mas uma instabilidade política enorme, com muitas intervenções militares, muitos golpes. Esse foi o período de estabilidade institucional, com todos os defeitos e com tudo que se lamenta que ocorreu nesse período. Foi o único período que o Brasil teve, ao mesmo tempo, democracia e preocupação em lidar com as suas desigualdades multisseculares. Infelizmente, não deu certo, mas o projeto pode ser outros projetos que juntem democracia e combate à injustiça social, quem sabe podem ocorrer no futuro. Aí, João, digamos assim, você falou da distopia que vivemos, eu falei da utopia que não viveremos, e, portanto, estamos aí. Você que está dizendo que não viveremos. Exato. Então, eu acho que entre a distopia e a utopia, todo mundo sai aqui com uma quantidade de inspiração e coisas para pensar e para refletir enormes. Então, eu queria agradecer imensamente ao professor Reis, ao professor Chalub, pelas ideias fantásticas que vocês trouxeram para debate. Agradecer a Helena novamente por organizar esses eventos e agradecer aos mais de 500 participantes que se juntaram a nós, fizeram várias perguntas. Peço desculpa, a gente não conseguiu responder nem metade, mas eu acho que a gente precisava no mínimo de 5 horas para ficar satisfeito com a discussão toda que a gente queria fazer. Mas, novamente, agradeço imensamente e vamos torcer para que a gente nem fique na distopia, talvez não na utopia, mas em algum lugar no meio que seja um pouquinho melhor do que a visão do nosso pessimista profissional. Então, agradeço a todos, se cuidem, fiquem em casa, tudo de bom. Obrigada a todos, até mais, até a próxima, tchau, tchau. Tchau.